Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai aprender um pouco mais sobre a vontade de Deus para a sua vida e certamente Deus ele vai te abençoar. Algo de bom Deus tem preparado para cada um de nós. E no programa de hoje é exatamente isso que nós vamos aqui fazer. Levar você à vontade de Deus e saiba que ela é boa, perfeita e agradável. Durante todo o decorrer do nosso programa, você pode enviar-nos o seu pedido de oração e no final, a pastora convidada do programa de hoje vai orar por você. O DDD é 16 99115 0532, onde nós vamos registrar o seu pedido de oração, seja por você, pela sua família, por alguém que você conhece que precisa da ajuda de Deus. E certamente tudo vai mudar e vai mudar para melhor a partir do momento em que você receber a sua semente, receber a sua oração. Você também pode entrar em contato com o nosso site, igrejamana.com.br, onde você pode entrar no ícone que diz moradas e ver os endereços das nossas igrejas, procurar a Igreja Maná mais perto de você e certamente Deus o vai ajudar. No programa de hoje, a pastora convidada é a pastora Carol, que vai estar aqui nos falando um pouquinho sobre o tema família. Todos nós fazemos parte de uma família. E hoje nós vamos aprender sobre a importância de nós entendermos que depois do casamento, depois da festa, é que tudo começa. O casamento não é só o momento da festa, ali só é um marco, só é o início de uma nova vida. E hoje nós vamos aprender como é que Deus pode abençoar a minha família, como é que com a ajuda de Deus nós podemos construir a nossa família na rocha. E no programa de hoje você vai entender um pouquinho mais sobre este tema. Nós, no nosso ministério, temos muitas ferramentas para que nós possamos evangelizar. Desde famílias, crianças, jovens, homens e mulheres de negócio, empresários, nós temos todo tipo de ferramenta para levarmos a palavra de Deus. A TV Maná Brasil é uma dessas ferramentas e existem muitas outras. Nós vamos para o nosso bloco de ferramentas de evangelização para hoje você também ficar por dentro de mais uma ferramenta de evangelização. Por isso, fique agora com as nossas ferramentas de evangelização. Essas ferramentas de evangelização servem para nós evangelizarmos, serve para nós levarmos Jesus às pessoas, serve para que nós possamos ajudar o próximo através, seja da nossa oração, seja de uma palavra, seja de um versículo, seja do que for, mas que leve a palavra de Deus. E existem muitas formas de nós levarmos a palavra de Deus ao nosso próximo. Hoje nós vamos aprender sobre uma ferramenta, sobre algo que nós temos disponível no nosso ministério, que é o canal de oração. É um canal no YouTube com streamer 24 horas, onde você pode sempre conectar e orar e interceder, seja pela nossa nação, seja pela sua cidade, seja por algum assunto em específico, como os projetos da nossa igreja, como também pela sua vida. Este canal de oração funciona 24 horas. A qualquer momento você pode ir lá entrar no site e conferir esta oração para que você possa se tornar realmente um servo que Deus pode usar-se de você. Nós sempre aprendemos no nosso ministério que a intercessão é um motor. É o motor da sua vida, é o motor da igreja, é o motor de qual área nós usamos a nossa intercessão. Decida interceder, decida orar, decida realmente não lutar carnalmente. Não devemos nos militar a nossa carne, mas sim lutarmos contra o nosso verdadeiro inimigo. Lutarmos no mundo do espírito, em que realmente a nossa carne não é contra o seu patrão, não é contra o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mas sim é contra o seu inimigo que é invisível, mas que é real. E quando nós falamos sobre uma guerra, sobre uma intercessão, sobre uma oração no mundo do espírito, nós entendemos que tudo começa no mundo do espírito. E aquilo que você orar no mundo do espírito vai se materializar no mundo material. Então, use a ferramenta certa para que você possa vencer. E sempre a ferramenta certa é nós confiarmos em Deus, é nós orarmos a Deus e certamente Deus ele vai
transformar todos os problemas em vitória. Além do nosso canal de oração que nós temos disponível no YouTube, nós também temos a Curiacos Music, que são as nossas músicas, as nossas bandas. No programa de hoje nós vamos ficar com o nosso momento musical de uma das bandas do nosso ministério. Então aproveite para encher o seu coração aí com essa música que vai certamente alegrar o seu dia. Então, nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e daqui a pouco estamos de volta. O seu futuro está em branco, um sonho, um alvo a alcançar. Não é o sucesso ou fracasso que diz se consegues ou não consegues, chega lá. Tens de limpar as imagens erradas da tela do seu coração. Escreva o seu futuro que quer escolher, confessa os alvos e vais ter. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva o seu futuro, não desista, vai acontecer. Está em branco, um sonho, um alvo a alcançar. Não é o sucesso ou fracasso que diz se consegues ou não consegues, chega lá. Tens de limpar as imagens erradas da tela do seu coração. Escreva o seu futuro que quer escolher, fala em existência e vais ter. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. Escreva seu futuro, tu falas o que quer escolher. Escreva seu futuro, não desista, vai acontecer. E no programa de hoje nós vamos aprender sobre família, a importância de nós realmente entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa família. E hoje no programa nós vamos receber a pastora Carol. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom nós falarmos sobre família, né? Afinal, todos nós somos filha da mãe, né? E do pai Filhos também. da mãe e do pai, exatamente, sim. É muito importante, eu acho que toda a gente faz parte de uma família, então é um tema muitíssimo importante, com certeza. E sabe que muitos dos nossos pedidos de oração é baseado na família, seja por um filho, seja pelo marido, seja por alguma situação, seja por alguma coisa. Saiba que é um dos assuntos que realmente as pessoas precisam de ajuda. Não só para a sua família, mas conhece por vezes um vizinho, que às vezes, sabe aquela gritaria no meu vizinho? Sim. E é uma parte muito delicada falar de família, né? Sim, eu acho que a família, nós estamos a falar das coisas de Deus, não é? E nós sabemos que o inimigo de Deus existe, que é o nosso inimigo, que é o diabo. E a família é mesmo o alvo do diabo mesmo, do nosso inimigo. O sonho de Deus é ter uma família, foi Deus que criou o projeto da família, então a vontade mesmo do inimigo é destruir as famílias. Então por isso que nós ouvimos tantos casos, não é? Tantas famílias com problemas. Eu acho que não existe uma pessoa que nunca teve um problema na família ou conhece alguém que tenha.
é uma coisa que é mesmo muito comum, por isso que é importante falar acerca disso e falar a palavra de Deus, a vontade de Deus acerca da família. Infelizmente, pastora, tem muitas pessoas que desistem de casar, desistem de construir a sua própria família por situações que no passado, por vezes, tornam uma ferida, ou às vezes a ser enganado, conhecer alguém que sofreu muito, e por não querer sofrer, acaba por não ter o desejo de construir uma família, o que é totalmente errado, né? De acordo com a Sim. vontade de Deus, né? Sim, isso é muito comum nos dias de hoje, principalmente as mulheres, não é? Sim. Que passaram por experiências, por más experiências na família, ou vendo seus pais. Eu sou um exemplo disso. Uhum. Com a separação dos meus pais, eu também cresci mais ou menos com essa ideia e só fui mudar de ideia, lá tá, com a palavra de Deus, porque Uhum. aconteceu, entre aspas, um acidente, não é? Uhum. Mas na minha família, mas não quer dizer que isso vai acontecer sempre. Sim. E lá tá, no meu caso, na minha família, a minha família não conhecia a palavra de Deus, não é? Uhum. Então, eu, como muitas mulheres, muitas jovens, se calhar, cresce pensando, eu nunca vou me submeter a isso. Não Eu quero nunca... sofrer também. Exato. Põe como um alvo, né? O target é o homem não presta, não existe homem Uhum. que preste. E cresce e pensando, olha, não quero ter uma família porque família é igual a ter problemas, não Sim. é? Mas isso é uma falta de conhecimento, muitas vezes, até da palavra de Deus, porque, lá tá, quem constrói a sua família da maneira certa, da maneira que Deus instituiu, que Ele nos aconselha, nos ajuda, não é, a construir a família, quem faz da maneira certa, Uhum. vai com certeza também ter bons resultados, não é? Porque Deus pode transformar um casamento, uma família, os filhos, Deus tem Exatamente. mesmo poder. E é crucial que o pessoal que está nos acompanhando entenda isso, né, pastora? O primeiro Exato. ponto é exatamente isso. Deus tem poder para transformar a nossa família, o nosso casamento. E o ponto de hoje é justamente o casamento, Sim, que é onde tudo começa para a construção de uma família, né? sim. Pastor, então o casamento ali é aquele bolo lindo, aquele vestido, aquele buquê, e ali é aquela festa estrondosa para a família inteira. Muita gente pensa que é isso. Quando Exato. fala acerca de casamento, Já casamento logo é, vem. é a festa, não é? E até aquelas, pronto, algumas meninas que têm o sonho de casar e ter o vestido de noiva, e quando fala acerca de casamento, pensa só no dia do casamento, na festa de Sim. casamento. Mas na verdade, casamento não é uma festa. Pode ter uma festa, pode começar, aliás, começa nesse Como- dia, não é, da cerimônia de casamento, mas o casamento não é uma festa, vai muito além disso, não é? O casamento são duas pessoas que resolvem se unir para ter uma vida em comum, para construir uma vida em comum e para serem Sim. felizes, não é? Fazer um ao outro feliz. Então, não é uma coisa que acontece num dia, não, é Uhum. algo que tem que ser construído dia a dia, não é? Dia após dia, e com muita paciência, com muito amor, O que com é muita importante. sabedoria. Sim, sim, Muito respirar fundo. exatamente, E exatamente. uma das frases que nós usamos no nosso ministério, até a Bispa Cristel Tadeu usa, né? É Sim, antes de casar, olhos bem abertos, né? E depois de exato. casar, olhos arregalados. Não. Olhos assim como os meus, quase. Olhos mais fechados, não, não é como os meus ainda são assim abertos. Olhos fechados mesmo. Isso é porque, e essa frase da nossa bispa é muito sábia, porque realmente, antes de casar, geralmente as pessoas fazem o oposto, né? Sim. Estão apaixonados, dizem lá que o amor é cego, não é? Então, realmente, a pessoa fecha os olhos para os defeitos, não é? Só vê o lado bom, está apaixonada, mesmo que vê algum defeito, não, Ele vai ele vai mudar. mudar, eu gosto tanto dele, ou ela é tão maravilhosa, ela vai mudar de certeza. E é um erro, não é? Porque lá tá também, antes do casamento, cada um só quer mostrar o melhor, não é? Mas a verdade é que antes do casamento nós temos mesmo que ter os olhos abertos para tudo, para os defeitos, para o caráter da pessoa, como a pessoa é, porque é a pessoa que eu vou escolher, não é? Para passar o resto dos meus dias, para viver, para construir uma vida, não é? E se a pessoa minimamente, aliás, minimamente não, tem que ter mesmo muitas Uhum. coisas
em comum, no sentido de, não estou falando que as pessoas têm que ser exatamente iguais, mas naquilo que é crucial, que é importante, elas têm que ter a mesma opinião, o mesmo objetivo, não é? Acerca, lá tá, como nós vamos lidar no dia a dia com a parte financeira, com as contas, com as coisas sérias, não é? Sim. Com o dinheiro, com como vamos construir a nossa vida, onde nós vamos morar, o que nós vamos fazer, acerca da, mais para frente, da criação dos filhos. Tudo isso é muito importante. Então, antes de casar, a pessoa tem que ver como é a outra pessoa. Será que eu vou aguentar os defeitos, Uhum. suportar os defeitos, porque não existe ninguém perfeito, não Exato. é? Mas será que eu consigo lidar com estes defeitos, não é? Ou será que essa pessoa tem aqui uma falha de caráter que é incompatível com a minha vida? E pronto, desde isso, coisas mais sérias, mas até coisas que parecem mais simples. Mas que faz total diferença, Faz né? diferença, porque no dia a dia, todos os dias, convivendo com a pessoa, não é? Se a pessoa não é compatível, se aquele pensamento não é compatível, pode trazer Pesa. problemas, E exato. pesa no final, Exato, né? exato. Não é que, lá tá, também tem a questão da pessoa aprender a ceder, não é? Se é Uhum. alguma coisa que é irrelevante, eh, Aprendi a lidar, né? aprende a lidar, não é? Agora, é isso, a pessoa antes de casar tem que ter esses olhos abertos para pensar: será que eu vou conseguir conviver com isso, com essa pessoa dessa maneira? Né. E sabe, pastora, muitas pessoas quando escutam isso, tem que ter os olhos bem abertos. Então, o que que acontece? Eu vou ver aqui os defeitos. Já vi que tem muitos defeitos, não quero, vou pro próximo. Lá, Já olho pro outro e exato, vejo que tem muitos defeitos, também não quero, passo pro próximo. E tá à procura de uma pessoa perfeita. E algo muito exato, interessante que a pastora falou aqui, realmente, vai haver defeitos. É exato, nós tomarmos a decisão, será que eu tolero esse defeito? Será que eu vou saber conviver 24 horas com esse defeito ou não? Porque defeito vai ter. exatamente. É, aí vai o outro extremo, não é? Tem Sim. aquelas pessoas que não veem nada e tem aquelas que querem Vê ver tudo. tudo. Passa a inspecionar a vida da pessoa que é um príncipe encantado ou ele que é uma Sim. princesa que é perfeita em todos os sentidos. E isso não existe, né, Uhum. não existe uma pessoa perfeita, não. Nenhuma pessoa que vai ser 100% compatível comigo, não. E lá tá, e a pessoa quando vai para esse extremo também acaba, não é, não permitindo, não conseguindo se relacionar Sim. com ninguém, porque, entre aspas, "ninguém presta". E Uhum. também não é assim, não é, como você mesmo disse, eu tenho que ver, claro, os defeitos, mas eu tenho que ver aquilo que eu consigo tolerar e conviver. Uhum. Não existe ninguém perfeito. Então, assim, tem que ter ali um bom senso, Aham. um certo equilíbrio, um balanço. E claro, nós aprendemos, a pedir instruções para Deus. Nós acreditamos que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso melhor amigo, Uhum. ele é o nosso conselheiro. Então é importante a pessoa pedir, não é, essa direção de Deus, pedir mesmo para Deus mostrar para ela, não é, ser neutro no sentido de: Uhum. "Senhor, eu preciso da tua direção para saber se essa é a pessoa certa, Certo. não é, se eu vou conseguir viver e ser feliz com essa pessoa". Ser feliz é um dos pontos, porque infelizmente as pessoas dentro de casa não são felizes, né. E é uma coisa horrível a pessoa preferir estar fora de casa do que dentro de casa, né. E nós Exato. temos até o material que é baseado na lição de hoje, que é o livro Casei e Agora. Sim, Pode, posso já pode mostrar. A mostrar? pastora até trouxe para o pessoal que está nos acompanhando conferir, né, este material Exato. que tem como título Casei e Agora. Casei agora, exato, da nossa bispa Crystal. Esse livro fala exatamente sobre este tema que nós estamos a falar, é principalmente para os recém-casados, não é? Sim, Porque, tem muitas dúvidas, geralmente tem muitas dúvidas de como agora eu vou lidar com o casamento. sim. Então é um livro muito bom, muito interessante, que explica, de uma forma muito prática, muito Como sábia. quem vai tirar o lixo, quem é que vai lavar a lou Sim, são coisas que têm que ser né. mesmo tratadas, não é, Sim. porque, a partir do momento que você casa, lá tá, uma coisa é você conhecer a pessoa, no namoro, mas cada um tá na sua casa, eu conheço, eu já sei como a pessoa é. Outra coisa é viver debaixo do mesmo teto. Uhum. É aí é que você vai mesmo conhecer a pessoa, e aí é que existe a adaptação. Que é um ponto que a nossa bispa compartilha nesse material, né, Exatamente, adaptação. Pastora, o que que é adaptação. isso, adaptação? Então, quando 2 pessoas resolvem se casar,
cada um vem de uma família diferente, né? Deixam a sua família, os seus pais, os seus parentes e passam a construir, nasce uma nova família. E lá tá, a pessoa já viveu muita coisa até ali, e cada um teve uma criação diferente, né? Então agora, quando se juntam, aí é que vai haver ali as diferenças, vão perceber que há diferenças, não é? Em tudo. Em tudo. Na maneira como lida com diversas coisas, organização. Geralmente um casal é composto de uma pessoa organizada e outra não tão organizada. Não é uma regra, mas geralmente acontece. Sim. Então, essas diferenças de organização, seja da própria casa, rotina, estilo de vida, De cozinhar de também, o que também comida. dá diferença. Exato, um gosta de comer mais em casa, outro gosta de sair para comer. A comida da minha mãe que era boa, pastora. Pois. Depois também tem que ter assim O jogo tem um jogo de cintura dos dois lados também, não é? Lá tá, dessas diferenças, de não fazer comparação, não é? Geralmente, não é sempre, mas geralmente é o homem que vai comparar a comida da mulher, que está aprendendo a cozinhar às vezes, com a comida da mãe, que claro, não é? A mãe é mãe, sabe cozinhar já há muito mais tempo. E aí ele acaba fazendo comparações, vai ofender a esposa. Então, é uma adaptação que tem que ter muita sabedoria, não é? E lá tá, aí entra o amor, né? Sim. O amor, não o amor, o sentimento, a paixão e tudo isso, mas o amor do tipo de Deus, não é? Que um casamento, o ingrediente principal é o amor, né? Com o amor vem a paciência, vem o aprender a esperar, a ceder, não é? A compreensão. E lá tá, você falou uma coisa que muitas pessoas em casa não é feliz. E um dos erros das pessoas que casam é: eu vou casar para ser feliz, não é? O outro vai me fazer feliz. E um dos segredos que a nossa bispa ensina é que nós temos que casar para fazer o outro feliz. Se cada um partir desse princípio, eu quero fazer o outro feliz, não é? As coisas são diferentes. Não é o egoísmo, eu para mim, eu quero ser feliz, ele tem que fazer, ela tem que fazer. Então, quando o outro se empenha a fazer o outro feliz, também, olha, tem a ver com uma lei que a gente fala, que é a lei de semear para colher. Não é? Então, tudo no reino de Deus é semelhança de semear para colher. Então, quando eu estou a semear, quando eu estou a semear na outra pessoa o amor, o cuidado, o carinho, a compreensão, é isso também que eu vou ter para mim. E certamente a família nunca mais vai ser a mesma. Quando realmente nós começarmos a construir a família, o casamento em princípios que não é baseado no nosso achismo, né, nas nossas emoções, porque quando está ali no princípio do casamento, as emoções estão muito à flor da pele. É realmente nós ouvirmos a voz de Deus, construirmos a nossa família nos trilhos de Deus e certamente a família vai ser abençoada, Deus vai estar dentro dessa casa, desse casamento e vai dar a sabedoria, porque nós temos os nossos defeitos, né? Mas quem nos ajuda a olhar para as qualidades, amar o próximo, mesmo com um defeito, nós decidimos realmente, não, eu quero construir a minha vida em conjunto, não é num barco cada um remando para um lado, né? Porque assim não sai do lugar. É unindo forças para construir uma família abençoada. E acredito que vocês que está nos acompanhando, né, certamente quer ter uma família abençoada. Se você já tem, conhece pessoas que precisam da bênção de Deus na sua família, saiba que esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós agora vamos para o nosso momento musical. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com esse assunto em que vamos aprender mais um pouquinho sobre casei. E agora? Então, fique agora com o nosso momento musical e daqui a pouco nós estamos de volta. Cada momento em que pensei que tu não estavas, quando seria a hora em que despertavas, e a todo o tempo minha vida tu guardavas, grato estou por cuidares de mim. Olhando atrás em meu caminho vi pegadas que nas alturas de aflição estão apagadas, e entendi que no teu colo me levavas. Como fui duvidar de ti? Eu cantarei, Senhor, só pelo prazer de te ter aqui.
estendas a mão, ou que me livres nos momentos de aflição. Eu nem mereço que me des o teu perdão, não te ausentes de mim, Senhor. Hoje o que faço para ti é de coração, sem ter palavras para expressar a gratidão. Por cada abraço no meio da escuridão, grato sou por me ouvir, Senhor. Eu cantarei, Senhor, só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei pelo teu amor, para te agradecer por cuidares de mim. Eu cantarei só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei para te agradecer por cuidares de mim. Tudo na nossa vida são momentos, né? Cada momento que nós decidimos viver com Deus, a nossa vida muda por completo, né? E nós estamos aprendendo a viver o momento do casamento, o momento da construção daquela família com Deus. Faz Exatamente. diferença, pastora? Faz toda a diferença. E como há pouco você falou, não é? Estamos a falar do casei agora, não é? Principalmente para aqueles que estão a começar, como devem construir o seu casamento, a sua família, de acordo com a vontade de Deus. Mas também lembrar que uma pessoa que já está casada e se calhar talvez não conhecia antes, não é, a palavra de Deus, nunca é tarde, não é? Sim. Ou então, se é uma pessoa que está passando por dificuldades no casamento, quer no início, quer no meio, não importa quanto tempo faz de casado, a partir do momento que a pessoa decide, não é, conhecer a vontade de Deus acerca da família, do casamento, e decide praticar, fazer a palavra de Deus, nunca é tarde para a pessoa ter um casamento feliz. Sim. E como você falou, não é? Deus é um Deus que restaura, que transforma, que pode mudar mesmo uma situação que parece impossível aos nossos olhos, não é? No caso de um casamento destruído, uma família destruída, Deus pode transformar um casamento e uma família. Sim, a pastora é pastora de uma das nossas igrejas, né? E Sim. acredito que recebe todo tipo de pessoa, todo tipo de família, né? Exato. Tem as famílias que já vêm estruturadas, né? Que já são criadas com bases em princípios de Deus, como também há famílias que já são anos casados, mas que ainda não conhecem esses princípios. Mas isso é importante, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde Exatamente. para ter um casamento feliz, por mais que ele tenha aquelas feridas, porque acaba causando feridas quando tem muito atrito. Exato. Nós comparamos o casamento como duas folhas que se colam, né? Então, se Exato. você for tentar descolar, aquilo vai deixar machucado, aquilo vai ferir. E por vezes brigas, discussões dentro de casa, às vezes aquela ofensa, aquela troca de farpas acaba machucando e criando feridas. Mas nós recebemos esse tipo de pessoa para justamente entender que não há ferida nenhuma que Deus não possa curar e transformar tanto o marido quanto a esposa, como também os filhos. Que volta do princípio que nós falamos, né? Exato. Às vezes, por eu ver e ter experiências ruins como criança ou jovens, a pessoa acaba por não ter o desejo de construir a sua família. E aquilo acaba sendo destruído, né? Exato. E essa vontade mesmo do nosso inimigo é que se torne um ciclo, não é? A família Exato. destruída, enfim, quer destruir o diabo, o Satanás, quer destruir o projeto da família, mas realmente aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar, não é? A vontade de Deus, vão ter tudo o resto acrescentado, inclusive nas suas famílias.
E não quer dizer que vai ser um mar de rosas, não é? Mesmo famílias da igreja ou então pessoas que já conhecem a palavra passam por momentos de tempestades, não é? Eh, Há situações há momentos em que vai haver conflito, sim, mas lá tá, se nós fizermos a coisa certa, se nós fizermos a palavra de Deus, então nós conseguimos transpor esses obstáculos, vencer essas tempestades, ainda sair com a nossa família mais fortalecida. Exato. E um dos pontos que a pastora tinha falado no bloco anterior, né, é sobre a adaptação. Sim. E a adaptação é em tudo, como a pastora explicou, né? Sobre a comida, sobre o modo de lidar dentro de casa, sobre as situações. Afinal, são duas pessoas que foram criadas de uma forma diferente e muitas das vezes também de culturas diferentes, de regiões diferentes. Imagina o pessoal lá de cima do Nordeste com alguém do sul do Brasil. Querendo ou não, a cultura, a tradição influencia aí muito. Mas um dos Exato. pontos que nós aprendemos, né, neste material Casei agora, é entendermos a adaptação, seja do trabalho, seja a adaptação de nós mudarmos as prioridades, porque agora não é o que as pessoas acham do meu casamento, agora é ambos construírem da forma em que eles vão construir a sua família. E é onde entra o ponto muito importante, é que o casamento é entre duas pessoas, né? Então isso não Exatamente. engloba, pastora, os parentes, os tios, os pais, os sogros. Não, não. Muitas vezes as pessoas acham assim: "Ah, eu vou casar com aquela pessoa e vou casar com a família, casar com aquela", por exemplo, né, vou casar com a filha e com a mãe, e não é É. assim. É. Não, Deus é muito claro quando diz para o homem, não é, quando diz o homem ou a mulher, deixam os seus pais, não é, para então se unirem, para construir uma nova família. Então, é um momento mesmo novo, não é para trazer lá para casa os pais, os tios, Aham. nada, os sogros, não. Porque é uma nova família. E se já é complicado duas pessoas, é um desafio duas pessoas estarem a se adaptar, com outras pessoas a interferir, não é? Porque aí depois vem a opinião, vem a interferência das outras pessoas, mais complicado vai ser. Então é um conselho do próprio Deus, não é uma coisa, pronto, do nosso acho. O próprio Deus diz isso porque é mesmo verdade. E há pessoas que não sabem ou querem ver para crer, não é? Sim. E lá vão tentar e com certeza, na maioria das vezes, vai ter, cedo ou tarde, vai ter problemas, não é? E é muito importante isso que você falou acerca das prioridades. Mesmo que hajam diferenças de cultura, de maneira de pensar, de criação, mas se o casal escolhe colocar as prioridades certas na sua vida, tudo vai se encaixar, né? Quando a gente fala de prioridades, hierarquias, Deus instituiu uma hierarquia na família, Uhum. né? Como em tudo há hierarquias, no trabalho há hierarquia, no governo há hierarquia, e hoje as pessoas torcem o nariz quando a gente fala de hierarquia na família, mas é uma coisa que é completamente normal no mundo. E na família também há uma hierarquia, não é? Uhum. Onde Deus instituiu que o homem é o cabeça, o líder, vamos dizer assim, não para pisar em ninguém, não, porque ele tem uma função de guiar e de liderar a família, é o papel dele. Depois vem a mulher, a esposa, não é, que é a Uhum. ajudadora, que é tão importante quanto, mas tem um papel sim de submissão, segundo a palavra de Deus. E depois então vem os filhos e as demais coisas. Se a família, se o casal decide construir a sua vida, não é, com essas prioridades, com essa hierarquia correta, então muito provavelmente ela vai vencer os obstáculos, vai conseguir, Sim. pronto, vencer as dificuldades e conseguir ter uma adaptação boa, vencer essa fase da adaptação. Uhum. É fácil? Não é. É perfeito? Não é. O mar de rosas. Não é um mar de rosas. Mesmo assim, há desafios, não é? Só que lá tá, a pessoa, quando vai para um casamento, tem que estar disposta a vencer esses desafios. Não é o primeiro obstáculo, a primeira briga, vamos separar porque não funciona. E hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas não querem o difícil, não querem aquilo que custa a conquistar, não é? Querem tudo muito facilitado. Não é essa pessoa.
não estamos a nos Sim. entender, separa, pronto, divórcio. E por vezes até casam já pensando Se não der certo, exato. se não der certo, separa. Então, já vai com um pensamento assim para algo que é muito importante, que é um casamento, que devia ser algo mesmo Único, pensado é. para a vida, né? Eu quero construir uma vida para sempre com essa pessoa, não é? Então, é muito importante nós falarmos sobre isso, para abrir a mente das pessoas, não é, acerca desse assunto. Hoje em dia nós somos bombardeados com coisas na internet, com a vida de artistas como um Sim. exemplo, e a verdade é que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano deve ser o nosso exemplo principal, né. O melhor exemplo é aquilo que Deus diz para nós, não é. A Bíblia deve ser a nossa principal referência, não é? E é uma das coisas que nós aprendemos também neste material, que diz para Deus ser a fonte da família. Não Exato. é Deus ser a fonte do marido ou Deus ser a fonte da mulher. O que acontece, infelizmente, no Brasil. Às vezes, ou é só o marido que vai à igreja e anda com Deus, ou é só a esposa que vai e à igreja e luta com Deus. Mas se eu começo assim, não é mal. Eu tenho que pelo menos começar, né? Se só é você da sua casa que busca Deus, continue firme. Que Deus vai usar-se daquela mulher, daquele homem, daqueles filhos para entrar e quando não, quando menos se aperceber, já está todo mundo firme em Jesus. Exato. Então, Deus ele precisa de alguém para realmente entrar e ser a fonte daquela família. E quando, pastora, nós falamos Deus é a fonte de uma família. Sim. Então, lá no quintal tem que comprar assim uma fonte com água e colocar lá dentro da casa. Quando a gente pensa em fonte, a gente pensa logo numa fonte de água. Sim. Não, podemos até usar esse exemplo, não é? Uma Aham. fonte é algo onde nós vamos, se calhar, ali no caso da fonte de água, é algo que brota, que surge dali, e nós vamos suprir ali uma necessidade. Então, basicamente, Deus é a nossa fonte, no sentido de que Ele é a origem ali da vida. Uhum. A vida que nós precisamos para a nossa família está em Deus. E Ele deve ser aquele onde nós vamos buscar a vida, a sabedoria, a saúde para a nossa família, não é? Quando eu falei acerca das prioridades, eu falei do homem, da mulher, mas em primeiríssimo lugar mesmo tem que ser Deus, né? Na vida do homem, da mulher tem que ser Deus. Se nós, lá estava falando mais uma vez de Mateus 6,33, se nós buscarmos a Deus em Deus. primeiro lugar, tudo o resto vai ser acrescentado, não é? A prioridade de uma pessoa, de uma família tem que ser mesmo Deus, Uhum. não é? A mulher, claro, ela vai estar ali para ajudar a família, para ajudar os filhos, mas ela nunca pode esquecer que em primeiro lugar tem que estar Deus, não é? Senão já é uma troca de prioridades. O homem também. Eu amo a minha família, mas em primeiro lugar eu tenho que ter Deus. Porque se eu não tiver Deus, eu não tiver a sabedoria de Deus, a proteção de Deus, o que o homem, que é completamente limitado, vai conseguir? Ele consegue até, mas com Deus eu tenho mesmo a proteção divina, não é? Uhum. E aquilo que o homem conquista tem um limite, pode falhar, né? Agora com Deus, aí sim nós podemos todas as coisas, não é? E são todas, Exato. todas, todas, não é uma vírgula e ponto final, não, é Exato. todas, 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 todas. Seja para trazer saúde para dentro de uma família, seja para trazer prosperidade, porque também é uma coisa que afeta e pode destruir uma família quando passa por problemas financeiros, seja o que for, se nós colocarmos Deus como a nossa fonte, como cabeça da nossa família, do nosso casamento, toda a nossa vida transforma por completo. Se você que está nos acompanhando quer saber mais sobre este material, eu exorto você a entrar no nosso site igrejamana.com.br. Lá você pode procurar a igreja mais perto de você e lá nós temos este material no formato físico. Se você prefere já o formato digital, você pode entrar na editora-curiacos.com e lá você adquire este material no formato digital. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e daqui a pouco, logo em seguida, a pastora vai orar por todos os pedidos de oração, né? Declarar bênção sobre a sua família, sobre a sua vida. E certamente todos vocês que fizeram o seu pedido de oração, acredite mesmo que Deus ele vai hoje transformar a sua vida. Transformar e para melhor. E saber que Deus não é bom. Deus é muito bom e essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. Deus tem poder para transformar. Então, fique agora com este momento musical e daqui a pouco estamos de volta.
melhor. Muita gente até diz que sua vida não vai para frente, mas tu não dás ouvidos, porque acreditas em Deus. Os problemas virão, mas fica firme, firme em Jesus. Acredita que tudo vai mudar pra melhor, e tudo mudará. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Unidos somos em Cristo e juntos andamos com Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, pois Jesus é a solução. Não pares, vai sempre em frente, acredita que tudo vai mudar. Andando sempre com Cristo, tudo vai melhorar. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Vai mudar pra melhor, vai mudar pra melhor. Quem anda com Deus vê a vida mudar pra melhor. Chegou o momento de nós ouvirmos uma história de fé. Alguém que decidiu realmente usar as ferramentas, né, digamos, as leis que Deus tem ao nosso dispor para poder vencer. Porque, pastora, não é só nós conhecermos as leis de Deus. Não, É só estar no papel e na Bíblia? não funciona. Uma receita de bolo não funciona Só no ali papel. no papel. Tem que fazer, não é? Para ter um bolo. E hoje nós vamos ver a história de alguém que realmente, até Jesus falou que foi alguém que nunca ele encontrou em Israel, alguém com tamanha fé. Sim, e é alguém que nem era da igreja, não é? Vou contar para vocês a história do centurião romano. Era uma pessoa importante, não é, na época, com uma autoridade num exército, vamos dizer assim, e que tinha um empregado que estava doente e sabia de Jesus, não é? Ouviu falar de Jesus e foi ter com Jesus e pediu para Jesus, então, ajudá-lo em relação a este empregado, que com certeza era alguém que ele estimava muito. E Jesus disse: está bem. Jesus já estava acostumado, não é? Naquela época ele ia orar pelos doentes. Jesus então disse: então eu vou lá vou ter com esse empregado, vou orar por ele, vou impor as mãos. Provavelmente foi isso que Jesus disse. E para surpresa de Jesus, esse centurião romano disse: não, Jesus, não é preciso. E Jesus deve ter perguntado: não é preciso? Então você acabou de pedir ajuda e não quer que eu vá agora? E o centurião disse: olha, é assim, eu sou também uma pessoa de autoridade, não é? Provavelmente Jesus tinha explicado que ele tinha autoridade em Deus. E ele disse: eu também sou uma pessoa de autoridade. E eu digo para um empregado: olha, vai, e ele vai. Para o outro: vem, ele vem. Eu uso a minha autoridade e funciona. Então, se o senhor é uma autoridade, que eu acredito que é, se o senhor disser, não é? Para os anjos, para a parte espiritual, se o senhor disser uma palavra, eu sei que as coisas vão acontecer. No mundo do espírito, basta dizer uma palavra e o meu criado, o meu servo vai ser curado. E Jesus ficou admirado e disse, não disse uau, mas calhar, uau, nem em Israel eu vi tamanha fé, nem na igreja eu encontrei alguém com tanta fé. Porque aquela pessoa, aquele centurião, entendeu um princípio muito importante de autoridade, que tem tudo a ver com fé.
Ou Sim. seja, basicamente ele acreditou: olha, Jesus, basta uma palavra tua que o criado vai sarar, basta a tua palavra me basta, Uhum. não é? E isso é muito importante, falar dessa história, porque até na nossa igreja nós costumamos ensinar que este é o maior grau de fé que existe. Quando uma pessoa recebe uma palavra de Deus, e a palavra de Deus, a Bíblia, tem diversas promessas, e quando ela agarra numa promessa de Deus e diz: Senhor, se o Senhor disse, está dito a tua palavra, me basta. Então essa é uma história que eu queria compartilhar com todos. Até estamos a falar acerca da família. Se você é uma pessoa, por exemplo, que precisa mesmo receber algo de Deus para a sua família, hoje, não é? Deus, ele é um Deus que restaura, que cura, que transforma. Receba hoje de Deus, então, essa mensagem de que Deus pode transformar e Ele quer transformar, restaurar a sua família, se for o caso. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Realmente transformar, realmente libertar. E é muito importante nós entendermos o que está descrito nessa passagem, né? De Sim, alguém que teve fé, pastora. exato. Ele não falou em vão. Ele falou mesmo do fundo do coração dele. Sim. E às vezes as situações à nossa volta faz nós termos uma visão diferente de religião e de andar com Deus. E às vezes aquela religião, eu preciso que o pastor imponha as mãos sobre mim, eu preciso que, olha, eu preciso do azeite, do vinho, da água, só assim eu vou ficar curado. Hoje a pastora vai orar e não vai tocar em ninguém. Exato, Carnalmente, né? carnalmente. Nós estamos aqui na nossa TV Mana Brasil, mas nós acreditamos que, independente de onde o pessoal que está nos acompanhando hoje, pode sim ficar curado, pode receber o milagre, pode receber uma transformação, porque para Deus não há fronteiras, ou há? Não há fronteiras, não há. E Jesus, ele veio nos dar vida e vida com abundância em todas as áreas. Então, acredite nisso hoje, como aqui Sim, nós estamos a falar, acredite, Deus veio te dar uma vida com abundância. A palavra de Deus também diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, nós vamos agora orar. orar, não é, por todas as pessoas e vamos declarar mesmo que Deus está já a abençoá-la, abençoar a tua vida, a te curar. Em nome de Jesus, receba hoje o milagre de Deus para a tua vida. Amém. Amém. Parece uma oração um pouco rápida, não sei se. É o que nós precisamos, né? Sim. Realmente, nós entendemos que Deus, ele tem poder para transformar a nossa vida, tem poder para nos curar, tem poder para nos abençoar. E o que fazer depois de orar? Depois de orar é a pessoa acreditar, não é? Que recebeu de Deus algo. Uma das coisas que nós falamos é a pessoa acreditar e louvar, agir como se tivesse recebido aquilo de Deus, não é? Eh, eu fiz aqui uma oração breve, mas você em casa mesmo pode fazer essa oração, Sim. dizendo que acredita, não é? Que recebeu algo de Deus e louvar a Deus porque já tem a sua vitória. Louvar a Deus. E nós acreditamos que realmente Deus, ele vai transformar a vida de todas as pessoas. Estamos chegando ao final do nosso programa. Um grande abraço e tchau, tchau.